O caso de Jack, o Estripador é um dos casos de assassinatos em série mais famosos da história. Entre 31 de agosto e 9 de novembro de 1888, 5 mulheres foram assassinadas em Whitechapel, um bairro pobre de Londres. As vítimas eram todas prostitutas, e seus corpos foram encontrados com cortes profundos no pescoço, seios e abdômen. O assassino, que nunca foi identificado, ficou conhecido como Jack, o Estripador. Ele enviou cartas para a imprensa, assinando-se como Jack, o Estripador. Nas cartas, ele se gabava de seus crimes e desafiava a polícia. O caso chocou Londres e a Inglaterra, e a polícia investiu grandes esforços para capturar o assassino. No entanto, ele nunca foi identificado. As vítimas no total que se sabe são 11 vítimas até hoje atribuídas a esse assassino. As 5 vítimas de Jack, o Estripador foram: Mary Nichols, 43 anos, assassinada em 31 de agosto de 1888. Anne Chapman, 47 anos, assassinada em 8 de setembro de 1888. Elizabeth Street, 43 anos, assassinada em 30 de setembro de 1888. Catherine Edoves, 46 anos, assassinada em 30 de setembro de 1888. Mary Jane Kelly, 25 anos, assassinada em 9 de novembro de 1888. As investigações. A polícia investigou mais de 100 suspeitos, mas nenhum deles foi condenado. Os principais suspeitos foram: Montague John Druitt, um professor de escola que se suicidou em dezembro de 1888. Aaron Kosminski, um imigrante polonês que foi internado em um asilo psiquiátrico em 1891. Michael Ostrog, um criminoso russo que foi preso em Paris em 1889. Francis Tumblet, um médico americano que foi preso por obscenidade em 1889. James Maybrick, um comerciante de algodão que morreu de envenenamento por arsênico em 1889. As cartas. O assassino enviou 5 cartas para a imprensa, assinando-se como Jack, o Estripador. Nas cartas, ele se gabava de seus crimes e desafiava a polícia. A carta mais famosa é conhecida como Carta de Saudade de Saudade. Nela, o assassino escreve: Meus queridos amigos, mais uma vez estou com vocês. Não é fácil para mim, mas eu tenho que fazer isso. Eu tive que matar a outra mulher, mas não foi tão agradável quanto a primeira. Eu a cortei em pedaços, mas não consegui tirar o coração dela. Eu vou voltar, e quando eu voltar, vou matar mais. Eu sou Jack, o Estripador. As teorias. O caso de Jack, o Estripador ainda é um mistério, e há muitas teorias sobre a identidade do assassino. Algumas das teorias mais populares incluem: o assassino era um membro da alta sociedade de Londres. O assassino era um médico ou enfermeiro. O assassino era um paciente psiquiátrico. O assassino era um grupo de pessoas que trabalhavam juntas. O legado. O caso de Jack, o Estripador é um dos casos de assassinatos em série mais famosos da história. Ele continua a fascinar e a assustar as pessoas, e há muitas teorias sobre a identidade do assassino. 125 anos depois, o mistério londrino ainda está longe de ser solucionado. Em 31 de agosto de 1888, o assassinato de uma prostituta em Londres foi o primeiro capítulo de um mistério que completa 125 anos. Quem a matou se tornou o mais lembrado serial killer da história, embora sua identidade permaneça desconhecida até hoje. A figura conhecida como Jack, o Estripador, Jack the Ripper, em inglês, matou, no mínimo, 3 prostitutas. Disseminou o pânico pelas ruas do pobre distrito de Whitechapel, ganhou descrições monstruosas nos jornais e desafiou investigadores de 2 forças policiais. Mesmo assim, após 2.000 entrevistas, 300 suspeitas e 80 detenções empreendidas pela polícia, ninguém sabe exatamente o que ele, ou ela, fez. Conheça agora o caso de Jack, o Estripador, com os fatos e as questões que permeiam o mistério. Os assassinatos de Whitechapel. Para compreender a dimensão do mistério, alguma contextualização é necessária. Em 1888, uma série de crimes estarreceu Whitechapel, no leste da capital britânica. A brutalidade impressionava até para os padrões da região, a mais violenta da capital britânica.
De abril daquele ano a fevereiro de 1901, foram assassinadas 11 mulheres, a maioria, se não todas, prostitutas, mortas com cortes de faca na garganta, algumas delas completamente mutiladas e demovidas de alguns de seus órgãos. Em um momento ou outro, todas essas vítimas foram associadas à figura de Jack, o Estripador. Mas apenas 5 delas constam na lista das mais prováveis vítimas do assassino, uma relação chamada de Canonical Five, as 5 vítimas canônicas, defendida pela maioria dos pesquisadores que estudaram o caso, segundo a Metropolitan Police. São elas: Mary Nichols, sexta, 31 de agosto de 1888. Anne Chapman, sábado, 8 de setembro de 1888. Elizabeth Street, domingo, 30 de setembro de 1888. Catherine Doves, domingo, 30 de setembro de 1888, 45 minutos depois. Mary Jane Kelly, sexta, 9 de novembro de 1888, autor do livro mais vendido até hoje sobre o assunto, The Complete Jack the Ripper, sem tradução para o português. Donald Rumbelow é um dos que defende essa lista de vítimas. Rumbelow já foi curador do Museu da City of London Police e presidente da Associação Britânica de Escritores Criminalísticos. Hoje dá palestras sobre o tema e guia grupos de turistas e curiosos toda semana em um tour sobre o serial killer pelas ruas de Londres. Para o filme do Inferno, From Hell, de 2001, Rumbelow ficou encarregado de apresentar as minúcias do caso ao ator Johnny Depp. Outro pesquisador que resolveu estudar o caso é Trevor Mariotti, ex-detetive da Divisão de Homicídios da Metropolitan Police que se debruça sobre